Qual é a maior crise enfrentada pela humanidade? Alguns tentam associar a pandemias, como a que temos enfrentado nos dias de hoje, onde alguns chegam a pensar que não existe algo pior do que esse vírus que está circulando entre nós e ceifando vidas. Mas será que de fato a pior crise humana é uma pandemia? Será que a pior crise humana está associada à violência, à desigualdade social, à fome, à política ou à economia? Será que realmente a maior crise humana ela tem a sua base, o seu fundamento nessas coisas? Eu gostaria de ler com você, para nós refletirmos um pouco sobre a maior crise humana, no texto que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1 a 3, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Agora o capítulo 2 do livro de Gênesis, versículos 7 a 9. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora versículos 16 e 17, capítulo 2. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora o versículo 22, do capítulo 2. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Agora o capítulo 3 de Gênesis, versículos 6 a 15. Acompanhem comigo. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Uma pandemia, ela afeta a saúde física, a saúde mental, a economia, os relacionamentos. Talvez você e eu estejamos enfrentando algumas dessas coisas, sendo afetados por essa pandemia em alguma dessas áreas. Eu espero que não, mas provavelmente ou possivelmente nós estamos enfrentando algum problema em uma dessas áreas trazidos pela pandemia que estamos enfrentando. Sem contar que, apesar da pandemia estar entre nós, os demais problemas e as outras desgraças da existência humana, elas continuam acontecendo. Perceba que você ouve falar muito, talvez seja a única ou a maior notícia, a maior reportagem que você encontra hoje nos telejornais é falando sobre o vírus. Mas perceba que juntamente com essas notícias, você ouve, você assiste, você lê
notícias sobre morte, sobre violência, sobre assassinatos, sobre roubos, sobre uma pessoa fazendo mal para outra, sobre estelionatos, enfim, vários problemas, várias desgraças estão acontecendo conjuntamente à pandemia. Então, se nós fôssemos olhar somente para essas crises, somente para essas que eu chamo, né, de desgraças humanas, nós desanimaríamos. Eu não sei você, mas quando eu assisto um telejornal, você só vê desgraça, você fica com seu coração entristecido, seu coração abatido, porque você pode pensar assim, peraí, o mundo é só isso. Não há nada que possa trazer solução, não há nada que possa trazer conforto a essa situação humana. E de fato, se nós olharmos para tudo ao nosso redor e olharmos por essa perspectiva, nós não encontraremos um fundamento no ser humano, nós não encontraremos um fundamento aqui no planeta Terra para trazer uma solução para todas essas coisas. Mas olha só, a Bíblia, ela revela, nós acabamos de ler, né, no capítulo 1 e 2 de Gênesis, que Deus, ele criou a terra. Deus, ele criou os animais. Deus, ele criou as plantas e também o ser humano. Deus, ele então cria traz à vida todas as criaturas de forma perfeita. Você percebe que nos dias da criação, relatados em Gênesis, nós não encontramos, no capítulo 1 e 2, nós não encontramos a morte existindo na existência humana e na existência das criaturas. Nós não encontramos isso. O que nós encontramos é a Bíblia revelando Deus como Criador de todas essas coisas. O planeta Terra, né? E aí eu não vou entrar nas questões cronológicas, nas questões científicas, mas o planeta Terra, diz a Bíblia, que estava sem forma e vazia, estava desorganizado. A palavra ali no hebraico significa que o planeta Terra era um lugar selvagem, um lugar inóspito, e que se nós fôssemos passar com uma nave, vamos imaginar a situação, estivéssemos viajando em uma nave, passássemos pelo planeta Terra naquele momento, quando Deus traria então futuramente forma e traria organização, se nós passássemos por ali e olhássemos para aquele lado que estivesse o planeta Terra, nós sabemos que numa viagem no universo não tem lado, né? Não tem cima e embaixo, mas enfim, vamos imaginar. Estamos passando do lado do planeta Terra, nós nem o enxergaríamos, nós não veríamos o planeta, porque havia uma densidão escura, uma densidão ali que nós a olho nu nós não conseguiríamos então enxergá-lo. Mas a Bíblia relata que Deus está então trazendo ordem a esse caos, ordem ao que estava então desorganizado, ao que era selvagem. Para quê? O projeto de organização do planeta Terra, quando Deus está ali então trazendo vida à Terra, era para suportar a humanidade, no bom sentido da palavra, né? Que realmente o planeta Terra muitas vezes ele não tem condições de nos suportar, de tão pecadores que somos e quanto mal, né, temos feito ao nosso planeta. Mas voltemos à questão. Então Deus organiza o planeta Terra, ele traz ordem ao caos para que nós pudéssemos habitar o nosso planeta, para que nós pudéssemos então viver naquilo que nós chamamos hoje em dia de nossa casa. Logo, por ser perfeito, pela criação de Deus estar sendo de forma perfeita, porque Deus é perfeito, não havia então desordem nisso. Ali em Gênesis capítulo 1, no hebraico, traz uma palavra muito interessante que é bará. Bereshit bara Elohim. Deus, no princípio criou Deus, né? O versículo continua falando dos céus e da terra, mas no princípio criou. Essa palavra bará significa criar com potência. É um poder criador, é um poder dinâmico, um poder criativo que está sendo colocado em alguma coisa para trazer
vida, para trazer vitalidade. Então, a Bíblia diz que Deus traz vida a um lugar que ora não havia, não tinham seres. Então Deus era a única e é a única pessoa que tem esse poder criador. Por isso que nós o chamamos do Criador, de Deus o Criador. Porque Ele é a única pessoa que pode trazer vida àquilo que não há vida. É a única pessoa que pode trazer à existência aquilo que não existe. Como Ele fez no princípio de todas as coisas. É interessante também nós percebermos que naquele lugar confuso que era o nosso planeta, naquele lugar selvagem, uma pessoa está agindo, Deus. E nós encontramos nos 3 primeiros versículos da Bíblia a Trindade agindo para criar. A Trindade então age nesse momento que Deus está criando. Nós encontramos nos 3 primeiros versículos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No versículo 1 você vai encontrar dizendo que Deus criou. No versículo 2 você vai encontrar dizendo que o Espírito pairava por sobre as águas. E no 3º versículo você vai encontrar o texto dizendo: disse Deus, o Logos, a palavra criadora, que lá no Novo Testamento nós vamos aprender, porque está revelado a nós, que é Jesus Cristo. E outra coisa interessante sobre os dias da criação é que quando Moisés escreve sobre a criação no livro de Gênesis, ele traz uma coisa muito bonita, mostrando essa ordem que havia nos dias. Porque se você for pegar, por exemplo, o primeiro dia haja luz e o 4º dia sol, lua e estrelas, você vai perceber que há um complemento desses 2 dias. Você pega o 2º dia, céus e águas, vai para o 5º dia, quando Deus cria os pássaros e os peixes para habitarem os céus, para habitarem as águas. Você vai ao 3º dia, onde Deus está então fazendo a separação das terras, das águas, dos mares, trazendo à existência essa porção seca e a porção molhada. E você vai no 6º dia e encontra Deus criando os animais terrestres e os seres humanos. Então nós percebemos aqui uma ordem onde Deus preenche os 3 primeiros dias com os 3 demais dias da criação. É muito interessante, é muito bem organizado como Deus criou tudo. Percebemos então que quando Deus cria, Ele traz harmonia à criação e traz harmonia entre a criação e as suas criaturas. No entanto, infelizmente, nós temos um capítulo 3 no livro de Gênesis que conta uma história terrível e triste, onde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, criados perfeitos, estão vivendo ali um lugar perfeito, harmonioso, fazem o contrário do que Deus havia mandado e ordenado a eles. Deus deu tudo para eles aproveitarem, deu o jardim para eles usufruírem, cultivarem, mas uma ordem veio. Deus falou que não era para eles comerem do fruto, chamado fruto proibido, porque foi proibido por Deus, né? A humanidade não poderia tocar, não poderia comer aquele fruto. Mas o que nós encontramos no capítulo 3 de Gênesis é o contrário da ordem de Deus. O ser humano, Adão e Eva, homem e mulher, caem em desobediência e rebelião contra Deus, comendo do fruto. E esse fator, o fator rebeldia, o fator desobediência, trouxe a maior crise e o maior caos à existência humana, que a Bíblia chama de pecado, que é quando você não faz aquilo que Deus falou que era para você fazer. Ou seja, para Adão e Eva Deus disse: não comam. Eles foram e comeram. Esse fator, então, agora concretizado, estabelecido na existência humana como aquilo que separaria a humanidade do seu Criador, causou, então, esse caos, trouxe esse caos. E nós poderíamos fazer uma analogia com os primeiros dias, o primeiro capítulo de Gênesis. O abismo novamente mostrou a sua face. A escuridão
novamente tomou conta, mas agora da criação mais perfeita que Deus havia feito, o ser humano. No entanto, apesar de toda essa desobediência e rebelião humana contra o nosso Criador, que é Deus, Deus ele continuou sendo o mesmo. Deus não muda. Deus nunca mudará e jamais mudou por conta de qualquer coisa que o ser humano tenha feito. Ele não mudou. Nós é que, infelizmente, lá em Gênesis 3, acabamos transformando o que era harmonioso em algo em desarmonia. Trouxemos para nós o caos, a desordem, a desorganização, a confusão. E isso essas coisas contra o nosso Criador. Mas Deus continua e continuou sendo o mesmo. Você percebe no texto, capítulo 3, que após Adão e Eva terem desobedecido a Deus, Deus vem de encontro a eles. Deus poderia e tinha toda a autoridade e todo o direito de abandonar a criação, de abandonar o ser humano e deixar ele à mercê das suas próprias decisões, da própria condução da sua vida a partir de agora. Mas a Bíblia mostra o contrário, mostra Deus vindo de encontro à humanidade. O amor de Deus é um amor justo. Algumas pessoas pensam que o amor de Deus é maior do que a justiça de Deus, o que nós chamamos muitas vezes, damos essa definição de atributos de Deus. Mas na verdade, a justiça de Deus é do mesmo tamanho, se é que fôssemos colocar um tamanho aqui, do seu amor. Apesar de que o amor de Deus é infinito, então não há tamanho humano, pelo menos, para que a gente possa dar. Mas vamos pensar que do mesmo tamanho que é o amor de Deus é a sua justiça. Porque o amor de Deus foi revelado a nós através da sua justiça. Para trazer ordem ao caos que o pecado causou na existência humana, Deus precisou agir com justiça. E lá, quando Deus vai, mais à frente você vai ler o texto, leia o livro de Gênesis, quando Deus vai expulsar o homem e a mulher do Jardim do Éden, nós encontramos ali já um sacrifício, porque antes eles estavam nus, depois tentaram dar um jeitinho humano, e se cobrir com folhas de figueiras, mas Deus permitiu que houvesse um sacrifício ali e vestiu esses primeiros seres humanos de pele. Então nós percebemos que já houve um derramamento de sangue, houve um sacrifício de um animal para que aquele pecado, aquela nudez deles, que ali naquele momento representava o pecado, fosse coberta, Deus trouxesse então cobertura ao pecado. E Deus agiu com justiça. Quando Deus diz para Adão, lá no capítulo 2 e 3, na sequência ali, que se eles comessem do fruto, eles morreriam. Não foi uma morte no ato, mas aquele ato trouxe morte, uma separação espiritual, uma separação física, porque trouxe morte física a eles. A partir daquele momento nós começamos a adoecer como humanidade, as pandemias começaram a surgir, as pestes, os cardos e abrolhos começaram a surgir no meio das plantações. E Deus então faz justiça sobre aquele ato humano, aquela ação pecaminosa. E o amor de Deus, então, ele é do mesmo tamanho da sua justiça. Porque Deus ele precisa ser justo em relação ao pecado. Deus precisa trazer justiça e ser humano nenhum consegue cumprir essa justiça. Então Deus mesmo teve que cumprir. Você vai novamente no Evangelho de João e você vai ler o capítulo 3, versículo 16, um texto clássico muito conhecido, dizendo: porque Deus amou o mundo, Ele entregou Jesus Cristo para morrer na cruz. O seu Filho para morrer na cruz
para nos salvar dos nossos pecados. Veja então que o amor e a justiça de Deus andam atrelados, jamais se apartam. Por conta então da derrocada e da queda humana, a única maneira de trazer ordem ao caos humano era de que a ira de Deus fosse apaziguada. Havia necessidade de que Deus, porque Deus é irado contra o pecado e contra o pecador, porque o pecador peca. É errada aquela ideia de que Deus odeia o pecado e ama o pecador. Você vai lá em Salmo 5, você vai encontrar a ideia contrária, dizendo que Deus ele não tem prazer naquele que pratica injustiça, ou seja, o pecador não é um coitadinho diante de Deus. O pecador não é um serzinho maravilhoso que está ali sem saber o que fazer. Não, ele peca porque é pecador. Parece redundante, mas é a realidade humana. Eu e você cometemos pecado porque somos pecadores, nós não somos perfeitos, mas nem por isso Deus vai colocar a mão no meu ombro, passar a mão na minha cabeça e dizer, coitadinho do André, ele não sabe o que está fazendo, eu sei o que eu estou fazendo. Adão e Eva sabiam o que estavam fazendo porque Deus tinha falado para eles, não comam, eles comeram. Eles sabiam o que estavam comendo. A ponto de que Eva, quando conversa com a serpente, ela diz que foi dito para nós não comermos. Não era para comer. Então Deus, para apaziguar essa ira contra o pecado e contra o pecador, Ele mesmo se volta em amor, um amor justo, como eu já falei, a favor da humanidade. Então, quando o amor de Deus é saciado em justiça, uma justiça trazida sobre os ombros de Jesus, o caos é novamente organizado. Graças a Deus. Há uma volta à vida daquele ser humano que tem e compreende o sacrifício de Jesus pela sua vida. Há uma volta à organização. Deus passa a organizar novamente aquele caos, parecido com o caos que havia no início do planeta Terra. Agora, Deus mesmo produz a organização, traz a harmonia, porque a Bíblia vai nos dizer que Deus ele nos reconcilia com Ele mesmo através de Jesus, para que eu, como pecador, eu possa ter paz na presença dEle. Perceba que uma coisa que Adão e Eva perderam no começo de tudo, quando eles pecaram, foi, eles tiveram medo. Eu tive medo e me escondi. Se esconderam de uma pessoa que vinha na viração do dia conversar com eles todos os dias, como um pai, um criador e um amigo. E eles então perdem essa harmonia que eles tinham com Deus. Mas Deus, desde aquela época, desde aquele momento, Deus promete que haveria um descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. E através desse descendente, Deus traria ordem ao caos. Através de Jesus, Deus traz ordem ao caos da existência humana. Porque Deus, assim como foi desde o princípio, é a única pessoa que pode trazer vida onde há morte. Esse caos que trouxe crise emocional, crise relacional, crise física, crise existencial, crise espiritual, agora ele tem solução. Deus, para então resolver e trazer ordem ao caos humano, a essa maior crise que o ser humano enfrenta desde que Adão e Eva desobedeceram a Deus, Deus ele fala com a humanidade. Para você conhecer a Deus, você não vai ler um jornal, você não vai ouvir uma música, você não vai conversar com alguém, mas em primeira e última instância, você vai conhecer a Deus através da sua palavra revelada a nós. Perceba que quando Deus ele vem a Adão e Eva, ele fala com eles. Deus fala com a humanidade, Deus está falando até hoje e continuará falando para todos sempre. E Deus, ele se usa da sua palavra, a Bíblia Sagrada, a palavra dele revelada ao ser humano, para falar com a humanidade. Como eu falei,
Deus poderia ter abandonado a criação, mas Deus vem até nós e fala conosco, perguntando: onde você está? E essa pergunta ecoa até hoje e sempre ecoará enquanto existirmos como humanidade da forma como existimos hoje. Onde você está? Escondido de Deus? Com a sua vida ainda um caos? Com a sua vida ainda uma confusão, uma bagunça, uma desordem? Mas saiba que Deus fala com você. Pela sua palavra, Deus tem poder de transformar o caos que há na sua vida, trazer ordem, organização, harmonia com Ele mesmo. Porque Deus continua falando conosco. E a Bíblia mesmo vai falar que nos últimos dias Deus nos fala pelo Filho. Jesus Cristo precisa falar ao seu coração para que você possa ter paz com Deus. Do contrário, não há como conhecer a Deus, não há como ter uma vida com Deus e uma vida, como a Bíblia mesmo fala, em paz, uma vida pacífica. A pior crise humana, o pecado, jamais calou e jamais calará a voz de Deus. Deus não abandonou a sua criação. Pelo contrário, Ele veio de encontro à humanidade, a coroa da sua criação. E Deus ele tomou então a atitude, como a gente costuma dizer, de desentocar, tirar da toca. Quando Adão e Eva estavam lá escondidos, não sei se era uma toca ou era entre os arbustos, estavam lá, né, escondidos de Deus, mas Deus vem a eles e desentoca eles de lá. O pecado causa justamente isso, né? A separação da humanidade traz vergonha, traz medo, ao ponto de que o ser humano quer Deus longe. Eu não quero ter alguém para quem eu precise dar conta do que eu faço, mas nós precisamos. Por isso também, né, Deus veio de encontro à humanidade e dizer: o que vocês fizeram? E ali começa, né, alguns problemas gerados pelo pecado, porque Adão joga a culpa para Eva joga a culpa para a serpente, e fica aquele, como a gente costuma dizer, aquele rolo, né, aquela confusão ali que agora está fazendo parte da vida humana, faz até hoje. O ser humano é enrolado mesmo, o ser humano gosta de um rolo, gosta de um fervo, como a gente costuma falar às vezes. Gosta de uma confusão, parece não estar em nós, assim, intrínseco em nós. Como diz, né, em algumas regiões do Brasil, caçarmos confusão. Mas para tudo isso a solução, porque Deus vem e nos desentoca, Ele nos tira da toca e diz assim: onde é que você está? Eu quero falar com você. Você deve satisfações, você deve contas a mim. Porque eu sou a única pessoa que posso te livrar, te libertar e trazer vida a você. Deus, então, com isso, Ele está nos mostrando que Ele busca a humanidade. Há um intenso interesse de Deus no ser humano, pois Deus ele não abandona os seus, e o povo de Deus faz parte da humanidade. Por isso Deus ele busca aqueles que são seus dentro da humanidade. Deus vai alcançando com a sua graça, vai revelando o poder do Evangelho para que haja salvação naquela vida. E eu espero que essa vida seja a sua. Eu espero que essa vida alcançada por Deus seja a sua. Que haja ordem novamente no seu caos. Que haja organização na sua bagunça. Que haja harmonia na sua sinfonia desafinada. Através de Jesus. Deus, então, na pessoa de Jesus, Ele entrega-se na cruz para harmonizar a vida humana. E para trazer ordem ao caos. Deus não fez isso porque o ser humano é merecedor, é bonzinho. Às vezes a gente acha, né, que a gente é merecedor, é bonzinho. Eu mereço ser feliz porque eu sou bonzinho. Não, a Bíblia diz que é o contrário. Desde Adão e Eva, do capítulo 3, quando Adão e Eva pecam, nós pecamos juntos com eles. E nenhum de nós é bonzinho em essência. Nenhum de nós é cheirosinho em essência. Diante de Deus nós somos pecadores e precisamos ser alcançados pela sua graça
E isso não para que nós possamos ser olhados pelas outras pessoas como bonzinhos, como cheirosinhos, não, mas é para a glória de Deus. O poder de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus são glorificados quando Ele alcança a vida de um ser humano. Graças a Deus por isso também, porque quem somos nós, né? Somos pó, somos imperfeitos, pecadores, falhos, e não temos nada a acrescentar. Mas sim, Deus nos alcança para que nós vivamos para a glória dEle, para darmos honra ao nome dEle. E isso é aquilo que nos dá sentido para a nossa existência, traz sentido à nossa existência. Honrar a Deus. Quando o ser humano honra a si mesmo, ele está glorificando o seu próprio ego, a sua própria ambição, mas quando o ser humano é alcançado pela graça de Deus em Jesus, o caos volta a ser organizado através de Jesus, essa pessoa passa a viver para a glória de Deus. Essa pessoa então entende que Deus a buscou no meio do caos e a salvou. A sua pior crise e a minha não é um vírus, não é uma pandemia, não é falta de dinheiro ou qualquer outra coisa. A maior crise que eu e você enfrentamos, como seres humanos, é o caos do pecado. E para esse, a única solução e a única vacina é o amor de Deus na pessoa de Jesus. Traga ordem ao seu caos. Traga harmonia para a sua desarmonia. Traga reconciliação com o seu Criador por meio de Jesus. Que Deus nos abençoe. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar.